Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus amigos, minhas amigas, companheiros de viagem, estou de volta, eu sou o Fábio, como a maioria de vocês já sabem. Estamos de volta para continuarmos estudando o livro do Evangelho segundo São João, hoje episódio de número 150, segunda temporada, capítulo 18, a parte 2. Que bom que você está aí. Eu aguardo seu contato pelo Instagram, entendes _ o que estás lendo, ou e-mail, outras formas de contato que tem aí na descrição do nosso podcast. Você pode estar nos dizendo como essa mensagem tem chegado até você. Deus abençoe sua vida grandemente, você que tem orado, que tem compartilhado, que tem participado desse projeto. Em várias partes do mundo, no Brasil e no mundo, nós temos muita gente ouvindo esse podcast e eu fico muito alegre com isso. Que Deus abençoe. Se esse estudo estiver abençoando a vida de alguém, eu fico imensamente satisfeito. Então vamos lá? Hoje, vamos lá continuar o capítulo 18. Se você puder, leia o capítulo 18 para você entender sobre o que nós estamos falando aqui. Capítulo 18 de João. Beleza? Vamos lá. A mente do homem, ela está naturalmente interessada por lugares, né? Não tanto pelos lugares, mas por causa das associações que a nossa mente, as nossas emoções fazem com determinados lugares, determinadas cidades, né? As religiões também têm lugares sagrados. O judeu, ele não se esquece de Jerusalém. O muçulmano, ele venera grandemente a sagrada cidade de Meca para eles, né? E o cristão, ele olha para o Getsemane com ternura e um interesse grande por esse lugar. Jesus, ele leva os seus discípulos para um lugar deserto, em reclusão, silêncio, comunicou-lhes notícias que não eram para a multidão. Ele os reuniu em um cenáculo e discursou para eles com tal profundidade e espiritualidade que era necessário uma iluminação dos eventos futuros, dos eventos que ainda estavam por vir, por acontecer, para tornar claro as suas palavras maravilhosas. Ele os conduziu para longe das ruas lotadas e pátios de templos da cidade. Cruzou o Vale do Cedron, né, que ficava entre o Monte Moriá, ali onde ficava o templo, onde fica o templo, e também é o mesmo lugar onde Abraão levou seu filho Isaque para o sacrifício. E o Monte das Oliveiras ali ficava entre esses dois lugares. Esse Vale de Cedron aí é o mesmo vale onde Davi passou fugindo do seu filho Abisalão naquela confusão lá naquela guerra. E Jesus, ele leva os seus discípulos então para aquele jardim retirado, para que ele pudesse sem interrupção revelar a eles qualquer verdade que eles eram capazes de suportar. O Getsemane, né? O Getsemane em hebraico Gat-Shemanim, né? Literalmente é prensa do azeite que significa, né? Getshemanim. É um jardim situado no sopé do Monte das Oliveiras, Getsemane, em Jerusalém, onde Jesus e seus discípulos eles oraram na noite anterior à crucificação de Jesus. E de acordo com o Evangelho segundo Lucas, a angústia de Jesus no Getsemane, você não se importe muito com o meu hebraico, não, que tá bem ruinzinho ainda, mas vai melhorar, hein? De acordo com o Evangelho segundo Lucas, a angústia de Jesus no Getsemane foi tão profunda que seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus, ele pretendia que seus discípulos fossem seus apóstolos e, portanto, ele não estava de acordo com seus propósitos, que eles deveriam acompanhá-lo até o julgamento, até a morte. Fazia parte do plano de Jesus morrer sozinho. Com toda a probabilidade, a fé e a devoção, mesmo de seus amigos mais próximos, não foram tais que os capacitaram a suportar a participação em sua morte.
Eles não podiam sofrer por Cristo, até que Cristo primeiro sofreu por eles. O nosso Senhor, ele planejou cumprir a sua própria declaração proferida em sua oração de intercessão. Ele disse que daqueles que lhes foram dados, nenhum se perdeu. No capítulo 18, no versículo 10, nós vemos uma situação muito interessante. Diz assim, Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote, como diz a nova tradução da linguagem de hoje, e cortou a orelha direita dele. O nome desse empregado era Malco. Aqui nós temos uma ilustração peculiarmente valiosa da vaidade, da violência. Acima e acima da maldade e da violência existe a inutilidade dela. Os homens, eles tentam se armar com todos os tipos de armas mortais e lutam uns contra os outros, mas o que há de bom em tudo isso, né? O homem, ele não foi feito para nada que exija violência ou um esforço extraordinário. Ele não tem músculos, garras ou presas como os animais predadores. Não. O homem obtém os seus resultados adequados pela mão diligente e dirigida pelo cérebro, que glorifica a Deus. Então olhe para aqueles que estavam atacando a Jesus. Preste atenção na situação. A aparência daquela multidão, com espadas, bastões, lâmpadas, tochas, parece algo meio ridículo, né? Então esse conjunto de forças teria funcionado bem se eles estivessem caçando um leão, um urso do deserto, que tivesse sido visto rondando o Monte das Oliveiras, mas era contra Jesus que eles estavam lutando. Pedro colocou em suas mãos uma arma que para um homem de seus modos precipitados e impetuosos, era exatamente o que o colocaria em apuros. Jesus se rende, ele poderia ter desaparecido misteriosamente do meio de seus inimigos, como havia feito antes, mas o que isso nos teria favorecido, né? Então, no versículo 11, o capítulo 18, nós vemos a espada, essa espada e a taça. A espada Pedro pegando e Jesus bebendo daquele cálice que ele não queria beber. Para a natureza humana comum, o trabalho é mais fácil do que a paciência. E a resistência é muito mais fácil do que uma submissão. Então preste atenção comigo e note comigo que nesse texto, o nosso Senhor, no meio dessa crise aqui de sua história, ele adotou para si o caminho mais difícil. E foi esse que ele recomendou aos seus discípulos. A espada é um símbolo da força física, da resistência, adequadamente uma arma de ataque. Pode, no entanto, ser usada para defesa. É o emblema da autoridade secular, do poder carnal. A hora do sacrifício de Cristo não foi hora de resistência, mas Pedro, ali impulsivo, como ele era, indignado com a traição que o seu Senhor tinha sofrido, a sua natureza impulsiva, impetuosa, ele entra em ação, vendo seu mestre em perigo, ele saca da espada e usa a espada. Mas Jesus proibiu e negou o uso de armas carnais em sua causa. Seu reino não era deste mundo e não teria sido consoante com seu caráter gentil ou com a natureza de sua religião. Então, uma religião espiritual baseada na convicção e afeição para sancionar a promulgação da sua doutrina e a extensão de sua igreja. Então, veja que isso não era para ser obtido por meio da espada. O povo de Cristo não estava proibido de tirar vantagens dos seus privilégios de cidadãos ou de usar meios legais para garantir a sua proteção, segurança, para se defender da violência, sem lei, né? Mas Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice do sofrimento que o Pai me deu? Ele disse, né? No versículo 11 desse capítulo 18. A natureza desse copo ou cálice é aparente a partir do contexto. Por taça, nós devemos entender o sofrimento e a tristeza. Este é o significado da pergunta: você pode beber do cálice que eu bebo? E na oração: se for possível, deixe este cálice passar de mim.
Os amargos ingredientes do cálice de Cristo foram o sofrimento e a agonia do corpo envolvido na crucificação, a angústia mental que envolvia aquela traição que ele sofreu, a negação, o abandono por parte de seus discípulos, no aparente sucesso da trama de seus inimigos sobre ele, na inconstância e ingratidão do seu povo, a angústia da alma resultante de sua consciência a respeito do pecado do mundo, do seu afastamento ali de Deus, do mal, o pesado fardo de seu sacrifício. Aparentemente foi preparado e entregue a ele por seus inimigos, mas realmente, em um sentido maravilhoso e misterioso, foi a indicação da sabedoria do Pai. Na época, isso não foi entendido por Pedro ou pelos outros discípulos. Somente Jesus entendeu. O cálice não foi dado como um sinal do desagrado do Pai, mas como um meio para um fim espiritual superior que era caro, valioso ao coração do Pai. Então, em Pedro, nós temos encontros extremos. Nenhum dos discípulos de Cristo, nenhum deles, demonstrou uma apreciação mais rápida e clara das afirmações que o mestre dizia. Nenhum mostrou um apego mais fervoroso ao próprio mestre. A sinceridade, a força do amor de Pedro por Jesus não podem ser questionadas. Foi isso que o impeliu a desembainhar a espada em defesa de seu mestre. Foi isso que o impeliu a seguir Jesus quando seus colegas e companheiros aparentemente... Isso ocorreu em uma ocasião insignificante, com um perigo inestimável. Foi isso que o impeliu a seguir a Jesus quando seus colegas e companheiros ficaram para trás. A acusação feita por uma empregada que guardava a porta foi suficiente para surpreender o mais ousado dos apóstolos. Estava em contraste com suas confissões anteriores. Nenhum dos 12 foi mais ousado em aprender e reconhecer as reivindicações de Jesus, que ele era o Messias e a sua divindade, do que Pedro fez. Aquele que tinha estado no monte da transfiguração, no jardim com Jesus, agora o negou. Ocasião de um amargo remorso, verdadeiro arrependimento por parte do ofensor contra a consciência e contra Cristo. Então, quais lições práticas nós podemos tirar aqui desse episódio? Note comigo, se você puder, anote aí para você não esquecer. Gratidão e fé para com o Salvador compassivo e abnegado. Paciência, submissão sob as provações e sofrimentos da vida. Ao buscarem um motivo e força para beber o cálice amargo da dor e da tristeza, que os cristãos recorram com humildade e simpatia ao exemplo incomparável de seu Senhor sofredor. Beleza? Então é isso, eu te espero no próximo episódio. Temos um encontro marcado para nós continuarmos meditando nesse capítulo 18 e no livro de João, que está demais, imperdível. Deus abençoe sua vida, eu te espero em breve para a gente continuar estudando juntos e aprendendo mais da palavra de Deus. Beleza? Um abraço, fique com Ele. Tchau, tchau.